Boa noite, irmão. Não, tá alta dessa esse negócio, tá não? Baixa aí um pouquinho. Aleluia. Amém. A gente vai ler alguns textos, embora eu não vá me prolongar lendo muitos textos muito longos, mas hoje me compete trazer uma palavra que para mim é difícil trazer, porque não são limites muito bem definidos. O que eu vou falar depende de entendimento espiritual. Depende que a pessoa que está do outro lado esteja sintonizada no mesmo canal, quem está me escutando. Ou seja, eu vou falar, estou mandando por um canal. Se você estiver sintonizado em outro canal, você não vai entender. Então, quem está me escutando? Pela ação do Espírito, por Deus, eu creio que Deus vai falar o meu coração. Amém, amados? Então, vamos começar em João 3, versículo 8. João, capítulo 3, versículo 8. Amém? Quem está ligado, diga amém? Amém. Então vamos nessa. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estenda as mãos na minha direção. Fala, Senhor, abençoa o João. E que o Senhor fale aos nossos corações. Poderosamente. Senhor, que toda barreira de religião, de costumes, da internet, da cultura, caiam agora por terra. E o Senhor fale ao nosso coração. E fale ao coração do João também. Porque ele também precisa comer dessa palavra. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, diante de Jesus tinha um mestre da religião. Amém? Fala, Marcelo. A caixa está muito baixa, é isso? Está desligado. Então tem que aumentar. Aleluia, estão vendo? Melhorou? Show, valeu, obrigado. Está contratado, tá? Auxiliar técnica da galera. O resto do pessoal, está todo mundo ouvindo bem? Está tudo certo? Beleza? Então vamos lá. Diante de Jesus tinha um mestre, tinha um cara que conhecia tudo de teologia na época. Era um cara que fazia parte da liderança da religião do tempo deles. E era um cara que estava perplexo, ele estava bolado com as coisas que aconteciam na vida de Jesus. Porque aquele grupo que estava ali a religião judaica extremamente nacionalista, e naquela época havia um grupo de caras que, além de serem religiosos, eles também detinham um certo nível de poder secular. Eles tinham soldados. Quem está me ouvindo? Eles dominavam e dirigiam um culto e determinavam até sobre a vida ou sobre a morte das pessoas. Naquele momento específico, não. Que tinha uma lei romana, naquele momento ali, que tirava deles o poder de matar. Eles não podiam matar. Eles podiam apedrejar, mas eu não sei como é que eles podiam apedrejar sem matar. Não sei como é que é o negócio. Mas eles não tinham
literalmente o poder de matar. Mas eles podiam prender, podiam processar e podiam até levar ao apedrejamento. Então, esse cara, ele estava perplexo porque tudo aquilo que ele estava vivendo dentro da religião judaica, não estava trazendo para ele as respostas daquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo um cara, quem estava vendo? Ele estava vendo um cara, ele estava vendo um cara de carne e osso, que curava leproso, que dava vista aos cegos, que fazia coisas. Hoje no nosso catecumenado, a gente estava tratando desse lado transcendente da nossa fé. Tem um lado imanente que é bem tranquilo, assim, do tipo, olha, dentro da nossa fé a gente crê que deve fazer determinadas coisas, deve falar a verdade, deve submeter as autoridades, respeitar pai e mãe, deve matar, não deve roubar, e que isso traz bênçãos. Amém? Então, pela fé, nós acreditamos que esses comportamentos, essas coisas, então depois eu vou falar até disso, mas existe um lado transcendente, existe uma coisa em Cristo que dá nó na cabeça de todo mundo. Porque fazendo tudo certinho, não existe poder. Mas dentro da nossa fé tem poder, tem demônio que manifesta, a gente expulsa o demônio e estamos escutando. Tem pessoas que estão doentes, a gente põe as mãos, elas são curadas. Tem famílias destruídas, são restauradas, e não são restauradas por causa de intelectualidade humana. A gente determina coisas para o tempo, para uma tempestade, dispara a tempestade para, e para mesmo. E estamos escutando. A gente determina coisas, e fala coisas, e faz coisas que só quem está vivendo a fé sabe o que Deus é capaz de fazer através de nós. Nós enxergamos coisas que ninguém enxerga, nós vemos coisas que outros não veem. Nicodemos, ele estava ali, ele olhava para Jesus e dizia, pô, não é possível. Não é possível que alguém esteja fazendo as coisas que você está fazendo e que não venha de Deus. E a Bíblia fala dos nascidos do Espírito. Aqueles que são nascidos do Espírito é como se fossem nascidos mesmo. Como se estivessem nascendo. Passam por infância, por adolescência. São nascidos de novo. Tem uma outra identidade, recebem de Deus uma outra identidade, começam a viver como se fosse uma outra dimensão. Saem desse mundo que todo mundo vive e começam a desfrutar de um outro lugar. São arrancados da realidade e passam a viver uma outra realidade. Quem sabe do que eu estou falando? E aí vem a dificuldade de Jesus e a minha dificuldade hoje de falar sobre isso. Porque para entender isso, é preciso viver isso. Saber o que é você estar completamente atolado dentro de uma realidade e vir a mão de Deus e te arrancar daquilo ali e te colocar numa outra dimensão, num outro lugar, onde você começa a ter uma vivência, uma maneira de viver e de entender as coisas completamente diferente. É como se abrisse uma porta, um monte de coisa que você não enxerga, você abriu a porta, entrou do outro lado e tem luz ali. Do lado de cá está tudo escuro. Jesus tem um texto, que aliás eu me lembro de uma pregação do Gustavo aqui, me tocou muito, que ele diz que ele é a porta das ovelhas. Amém? Ele é a porta. Ele é uma porta que fala. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Vai para o transcendental. Ele é uma porta que fala. Então você está num lugar tudo escuro aqui, está tudo e tal, e tem atrás de você tem uma porta. Ô, estou aqui. Ô, aqui, ó. Aonde? Aqui atrás de você. Tá? Vem aqui para a porta. Passa a porta. E quando você passa a porta, está tudo claro. Fala a pessoa que está do teu lado. Isso é o reino de Deus. E quando tudo fica claro, você começa a enxergar um monte de coisa que você não via antes. Você começa a enxergar a sua vida de uma maneira como você não via antes. E aquilo começa a
tem o poder de dirigir e começar a dirigir a tua mente. E aí, não se tratava de uma religião, por isso Nicodemos não conseguia entender. Porque na resposta da religião, era naquela época como é nos dias de hoje. A religião evangélica também tem um monte de respostas. Você chega num lugar, é até engraçado você conversar com o pessoal crente, que é como se tivesse uma caixinha e a pessoa dissesse assim, tá um assunto assim, assim. O cara vai lá e diz assim, resposta. E tá um assunto assim, assim, resposta. Tem um monte de respostas prontas, mas que não te dizem nada. E quando vem o Espírito, e esse texto diz que quem não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus, que está me ouvindo? Ele não diz que você não pode entrar, não pode desfrutar. Você diz que se você não for nascido de novo, você não pode nem ver o reino. Você nem enxerga. Eu estou falando de coisas aqui que se uma pessoa não for nascida de novo, ela não consegue nem enxergar de que eu estou falando. Ela não consegue nem perceber de que assunto que eu estou tratando. Porque é algo que só quem vive o reino pode entender. E aí, essa voz começa a te dirigir, te levar para cá, para lá. E eu preciso colocar uma coisa importante. Essa semana, a gente está estudando uma parte da Torá, uma parte do Pentateuco, que fala da lei. Êxodo, capítulo 20. E aí tem lá as leis, a lei de Deus dada pela Torá, a lei do Senhor. Então tem todos aqueles artigos que a gente conhece. E os 4 primeiros tratam da relação com Ele. Como que tem que ser a relação com Ele, com Deus. E os outros 6 vão tratar de como que tem que ser essa relação com o próximo. Quando fala dessas coisas, são princípios das quais nós não podemos fugir. E às vezes as pessoas olham para mim, para a pastora Gislaine, e acham que nós somos muito radicais, e não parece uma igreja radical, porque nós somos muito abertos por um monte de coisas. Nossa galera anda com muita liberdade, mas quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, dizer, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua inteligência, e só a eles dareis culto. E isso é radical. Não dá para contemporizar isso. Não dá para dizer assim, você dará culto a Deus, mas você pode também dar culto a Mamon, e dar culto a Eros, da palavra erotismo, o culto a Baco, que é o deus do vinho, das drogas e não sei o quê. Você pode cultuar também ao deus dos prazeres, a Afrodite, não sei das quantas. Quem está me ouvindo? E você pode cultuar esses deuses todos e dar um espacinho para Deus também. Para o Deus da Bíblia, não pode. É só a Ele dareis culto. Quem está me escutando? Só a Ele nós adoramos. Só a Ele damos culto. Somos radicais nessas coisas. Não dá para ser mais ou menos. Algumas pessoas até estranham algumas posturas nossas. Quando a gente diz assim, pastor, mas eu perco dinheiro para cultuar a Deus, perde o dinheiro e cultua a Deus. Eu vou perder o namorado se eu continuar na igreja, perde o namorado e fica com Deus. Quem está me escutando? Eu vou perder a minha empresa, perde a empresa e fica com Deus. Por quê? Porque não existe nada mais importante. E se eu ficar desempregado, quem vai me sustentar? O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores vai me sustentar. Quem está me escutando? Pastor, mas eu vim aqui, é muito perigoso. De repente pode ter um assaltante na rua. Minha amada, meu amado, você está vindo na casa do Senhor cultuar ao Senhor com a congregação, na congregação dos santos. Quem é santo aqui? Quem é santo do Senhor? Levanta a sua mão. Se você não sabe, fica sabendo agora. Você é um santo do Senhor.
Você está na congregação dos santos, você vem cultuar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é a sala, o lugar da adoração. Nós estamos adorando aqui, Ele estava aqui presente. Ele está aqui presente. Porque nós estamos reunidos no nome dEle. Quem pode glorificar a Deus? Amém? Então existem coisas na palavra que são, sabe, amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Não tem como. Jesus ainda fala um outro mandamento. Então você tem 6 mandamentos. Ele está dizendo lá, não adulterarás, não se tarará, tarará. A questão do sábado é tratado na reverência a Ele. Alguém me perguntou hoje no catecumenado, mas pastor, a nossa igreja respeita o sábado? Sim, a nossa igreja respeita o sábado. Mas não é o sábado do calendário, é o sábado do Shabat. No sentido que nós podemos descansar em Deus, não somos escravos. Quem está me escutando? Não somos escravos do trabalho, não somos escravos de vícios, não somos escravos de nada, nós servimos Deus. O Shabat é a nossa liberdade. A primeira coisa que Deus fez quando tirou aquele povo do Egito foi virar para eles e instituir o Shabat. Agora vocês vão descansar. Por quê? Porque escravo não descansa. Escravo trabalha até morrer. Não tem direito ao descanso. Ninguém aqui é escravo. Quem está me escutando? Mas aí isso está tratando da relação com Deus. Mas quando fala de amor ao próximo, é radical também. João, o apóstolo João, o pescador que virou apóstolo, amém? Ele fala lá, se você olhar para o irmão e esse irmão estiver precisando de alguma coisa tua, e você pode ajudar e você não ajuda, então você não tem Deus. Porque se você tem Deus, você vai ajudar. Quem está me escutando? Se você tem Deus, a primeira coisa, quando você escuta a Bíblia, quando você vê a palavra de Deus, o ser humano deixa de ser coisificado e passa a ser chamado de irmão. É irmão. Não é uma coisa, é irmão. Então, isso tudo é ação do Espírito Santo na pessoa. Aquilo entra e você começa a olhar para o cara que está do teu lado. Ele não é mais uma coisa, ele não é objeto de lucro, ele não é mais objeto do teu prazer, ele não é mais um jogo de poder, ele não é um voto. Você olha a pessoa que está do teu lado e o Espírito Santo diz, irmão. Quem está me escutando? Irmão. E aí você começa a mudar todas as posturas. O amor entra em você e você começa a mudar tudo. Muda com Deus, muda com... E eu queria falar disso. Isso aqui não pode acontecer na religião. Porque religião é uma coisa legal. A religião é assim, daqui para fora. Se você não fizer, você vai ser condenado ao inferno. Você tem que fazer, você não sei o que. Mas a ação do Espírito é para dentro. Quem está me escutando? É para mim. É aquela ação que entra dentro de você e faz uma revolução aqui. Faz uma revolução aqui nos teus olhos, na tua mente, na tua maneira de viver. Eu queria falar de um outro texto. Eu queria que a gente abrisse em Atos dos Apóstolos 16, que vai exemplificar bem isso. Eu vou começar falando de Atos dos Apóstolos. Cadê Michele? Michele do Renan? Amém. Posso falar daquele testemunho que você deu ontem, do futebol? Vamos falar do futebol. Fala para o teu irmão do lado, vamos falar de futebol. O papo está muito sério. O papo está muito sério. Vamos falar de futebol que melhora um pouco. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar falando de Bitínia. Bitínia. Bitínia é uma cidade. É uma cidade da Grécia. Podem ficar tranquilos, amém? Pensou que era algum jogo de futebol, algum time novo da terceira divisão? Vamos lá. Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a Peraí, por favor. Atos dos Apóstolos 16, versículo 4. 4:12. 16, versículo 4. É estagiário.
estagiária? Lembra? Fala. 16:4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem de Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Amém. 12, tá certo. 12 agora. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. Amém? Vou traduzir isso aqui. Primeiro lugar, eles estavam numa fronteira entre alguns lugares da Grécia e da Macedônia, sendo que tudo era Império Romano. Quem está me escutando? Nessa ocasião, toda essa região era Império Romano. Tá? Mas eram regiões diferentes, administrações diferentes e tal. E eles estavam indo, a Bíblia diz que eles estavam indo nas cidades e entregavam decretos dos apóstolos, que eram decretos estabelecidos pelos apóstolos. Muita gente acha que a igreja era uma imensa desordem. Preste atenção. Jesus não nos chama de uma prisão para nos colocar em outra. Quem está me ouvindo? Amém. Então a igreja não é prisão para ninguém. Glória a Deus. Amém. E você viver em Cristo não é um lugar cheio de algemas, que você não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Então não é isso, não é essa a proposta de Deus. Pelo contrário, Jesus entra na nossa vida, nos tira de uma prisão e nos joga na liberdade. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Mas algumas pessoas acham que essa liberdade é ausência de ordem. Não é ausência de ordem. A própria anarquia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Porque todos sabendo o seu lugar e todos sabendo aquilo que devem fazer e aquilo que foram chamados para fazer, não precisam de opressores. Quem está me ouvindo? Amém. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Amém? Se você está no seu lugar, dentro da sua casa, por exemplo, você é marido, você é esposa, você sabe o que é demandado por Deus de um marido, o que é demandado por Deus de uma esposa, ou de um filho em relação aos pais, o que Deus espera de um filho em relação aos pais, não precisa ninguém te oprimir. Você sabe o que você tem que fazer e você faz, não precisa de um chicote atrás de você. Faça isso, honra teus pais, honra tua mãe, respeita tua mulher, ouve teu marido, Ué. Então, a liberdade não é ausência de ordem. Amém? Pelo contrário, tendo cada um, as pessoas estando debaixo de uma ordem, elas vivem em liberdade, justamente porque estão debaixo de uma ordem. Então você vê o apóstolo Paulo no início, visitando, ele recebeu uma missão da igreja de Jerusalém, para ele ir nos lugares e levar decretos dos apóstolos, ordens dos apóstolos, o comando, o negócio que estava sendo formado, ensinando, dizendo como é que tinha que ser, como é que tinha que ser o culto ao Senhor, o que era ser cristão. Então ele ia nos lugares ensinando, entregando aquelas correspondências, entregando aquelas cartas. Quem está me ouvindo? Amém. E ele tinha lá uma missão também, de levar o evangelho até um determinado lugar.
E a Bíblia diz que ele tentou ir à Ásia, mas o Espírito Santo disse não. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia. Fala comigo, Bitínia. Bitínia. Estranho. Você já ouviu falar da igreja, da carta aos Filipenses? Amém. Quem já ouviu falar da carta aos Filipenses? Amém. Quem já ouviu falar da carta dos Tessalonicenses? Amém. A igreja de Corinto? Amém. Quem já ouviu falar da epístola Bitínia? A Bitínia. Nem um bilhete, irmão. Nem um bilhete foi escrito para lá. Por quê? Porque o Espírito Santo disse não. Mas a Bíblia diz que eles intentavam ir a Bitínia. Que o planejamento deles, a parada deles era Bitínia. Mas aquelas pessoas eram nascidas do Espírito. E elas não estavam debaixo daquela ordem. Tem uma coisa que eu acho importantíssima. Por que eu falei da lei aqui? Do que é lei, aquilo que não é para ser negociado, com a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, isso está fechado. Mas a direção para as nossas vidas, ela depende da direção do Espírito. Sei lá o que Deus vai fazer. Quem está me escutando? Amém. A melhor coisa que existe é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Amém. Aqueles homens, eles foram para Bitínia. A Bíblia diz que eles iam para pregar na Ásia e tentaram chegar na cidade de Bitínia. E nada aconteceu em Bitínia. Porque o Espírito Santo não estava concordando com aquilo. Isso me chama bastante atenção. Sabe? O lance de você não ter uma pessoa que está presa aos planos. Então, você imagina o seguinte, imagina que o apóstolo Paulo, junto com o seu grupo, dissesse assim, não, mas eu já comprei a passagem para Bitínia. Eu já disse para todo mundo que eu ia para Bitínia. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu tenho que ir para Bitínia. Eu disse que é para Bitínia. Vai dizer o quê? Que eu arredei para o diabo? O que vão pensar de mim? Ele não entrou nessa caminhada. Ele fez um outro movimento. Qual foi o movimento? Ouvir a voz do Espírito. Para onde Deus está me mandando? Quem está me ouvindo? Amém. Fala para o teu irmão do lado. Isso é liberdade. É essa liberdade que os nascidos no Espírito têm. De saber o que elas precisam fazer, daquilo que elas têm que fazer. Ontem eu tive essa palavra de hoje, ela foi gerada ontem num projeto Unção. O que eu vi no Unção me deixou muito alegre, fiquei muito feliz pelo mover de Deus que estava acontecendo ali. Amém. E eu observei algumas coisas, como que Deus opera, fazendo com que as pessoas ajam na contramão da religião, na contramão do que todo mundo fala, na contramão dos costumes da família, do que todo mundo diz, do que é o modelo da adoração, o modelo da ordem, dos costumes. Eu vi várias coisas ali assim. Uma me chama a atenção sempre é a Giza, né? Ela não está aqui, cadê a Giza? Meu Deus. Fiquei nervoso agora. A Giza sempre porque a Giza ela estava debaixo de uma situação onde eu tinha largado ela, Rebeca, Aline, todo mundo. Eu estava mais perdido que sempre tiroteio, e todo mundo dizia, e era muito mais conveniente para ela viver como ela estava vivendo. Ela tinha emprego, ela tinha um lugar para morar, ela tinha uma vida pela frente, e não tinha que sustentar, nem ficar do lado do canalha do pastor falso, do pastor mentiroso, do safado, do salafrário. Eu estou falando de mim, amém, irmãos? Por isso que eu posso chegar desse jeito, tá?
Então eu era esse cara. E a lógica dizia, e todo mundo dizia para ela, que a lógica era que o adultério deu a ela o direito ao divórcio. O adultério, porque isso se aprende nas igrejas, ou não? Sim. Não aprende esse negócio nas igrejas? Que o adultério dá direito ao divórcio? Quer dizer, é uma distorção daquilo que Jesus falou. Jesus não disse isso. Ele disse que o que dá direito ao divórcio é a dureza dos nossos corações. Porque o divórcio tem perdão. Isso, o que nos leva ao divórcio é a dureza dos nossos corações, não o adultério. O adultério tem que levar ao perdão. E aí, aquilo era uma coisa absurda que estava sendo dito, porque a igreja, todo mundo falava do mesmo jeito, a religião evangélica, todo mundo falava as mesmas coisas. Não, agora ele adulterou, a irmã está livre. Aleluia. Sapateado e tudo. Está livre. Se ele adulterou, a irmã não tem mais compromisso. Pode ficar à vontade. Gislaine, muito bonito. Eu vi até alguns pastores candidatos que estamos escutando. Está repreendido em nome de Jesus. E aí ela ouvia aquilo, mas um dia ela foi, eu falo isso em detalhes, porque a gente conversou muitas vezes isso, e ela foi até uma árvore, que a árvore que era amendoeira? Uma árvore. Tinha uma árvore lá que ela ia para lá e orava. E ela sentou na árvore e veio Jesus e sentou do lado dela. E falou para ela que o que dava direito ao divórcio, o que levava as pessoas ao divórcio, não era adultério, era a dureza dos corações. E ela ouviu isso 15 dias antes de eu confessar ela o meu adultério. E aí, quem está me ouvindo? E aí o apóstolo Paulo ouviu também. Eu vou fazer uma comparação. O apóstolo Paulo saiu de lá, ele não foi para Bitínia, ele ouviu a voz do Espírito Santo, e ele saiu de lá, ele foi, Deus mudou aqueles planos dele, ele saiu dali e foi para Filipe. Lá ele teve um encontro com Lídia. Lídia se converteu, quem está me escutando? A Lídia se converteu, e depois que ela se converteu, teve uma confusão lá com uma mulher, que era uma vidente lá, e deu uma confusão danada. Paulo foi preso, e foi preso, jogado no cárcere, e lá, no cárcere, ele converteu o carcereiro, e a família do carcereiro virou uma igreja. Quem está me ouvindo? Virou a igreja. Aí, igreja montada na cidade de Filipe. Mais adiante, ele escreveu uma carta que serve para nós até hoje, que foi a carta de Paulo aos Filipenses. Não teve bilhete para Bitínia, mas teve carta de Paulo aos Filipenses, que está na Bíblia até hoje. Porque foi Deus que escreveu. Porque ele ouviu a voz do Espírito. Depois ele saiu de lá, foi para Tessalônica e abriu outra igreja. Depois teve 2 cartas para Tessalônica. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quem está me escutando? Que graças a Deus por essas cartas. Amém, amados? Que nos dá um monte de deixas a respeito da nossa vida, do futuro. Glória a Deus. Amém. Depois ele saiu dali, foi para Bereia. Bereia, ele começou um trabalho lá também. Depois foi para Atenas e pregou no aerópago de Atenas. Tudo isso porque ele ouviu a voz do Espírito. Gislaine também ouviu a voz do Espírito. E aí o pastor safado está hoje aqui pregando na frente de vocês. Porque uma ação de obediência pegou o apóstolo Paulo e jogou ele direto de cabeça no rio de Deus. Uma ação de obediência pegou a Gislaine e jogou ela direto no rio de Deus. Uma ação de obediência à voz do Espírito, contrariando religião, contrariando as questões financeiras. No caso de Paulo aqui, ele vê, meu Deus, eu tinha que ir para Bitínia, o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Quem é que vai me sustentar em Filipe? Como é que eu vou para Macedônia? Era a fronteira, Grécia e Macedônia. Como é que eu vou para Macedônia? Ele não ouviu nada, ele teve uma visão. Na visão teve um cara lá vestido com roupa macedônica, que eu não tenho a menor ideia de como é que é. Amém?
com aquela, ele disse que era a roupa da moda da Macedônia. Ele identificou que o cara era da Macedônia e pediu socorro, vem para cá. Ele largou tudo, largou a Betina, largou a Grécia, largou o projeto dele e foi viver o projeto do Espírito Santo na vida dele. Fala comigo, viver ouvindo a voz do Espírito. Ontem na unção ouvi também. Eu tenho muitos casos assim. A Aline é um caso assim. A Aline está hoje aqui, ela faz parte dessa igreja, tem essa família linda, pastora, casada com pastor, porque ela ouviu a voz do Espírito. Ela fez uma coisa, ela saiu de uma igreja, na época, uma igreja cheia de gente rica, cheia de gente bem. Ela tinha um namorado que disse para ela que se ela saísse, ela veio para cá, o namorado dela me odiava. Quer dizer, ele não me odiava, ele apenas me, sei lá, hã? Foi, pois é, ele, tipo, não ia com a minha cara. Mas ele não acreditava no meu arrependimento. Não. E aí ele olhava, exatamente, eu olhava para a Aline e dizia, eu não vou para lá. E a Aline disse, mas eu tenho uma voz do Espírito Santo que diz que se a minha família se restaurasse, eu tinha que estar com eles. E aí o namorado vazou. Que isso aconteceria. E isso aconteceu. E ela deixou aquela igreja de ricos, deixou aquele namorado rico. Ela não deixou. Ela disse, eu vou. Eu não quero largar você, eu quero ficar com você, mas eu vou seguir o que o Espírito Santo está me mandando fazer. E não adiantou nem eu falar com o cara, não, meu irmão, tá tudo bem. Virei para ela e disse, volta para lá, não vem não, você gosta do cara, fica lá. E ela disse, não tem nada a ver, e não deu. Porque a voz do Espírito, para quem nasce em Deus, para quem é nascido de Deus, não obedecer a voz do Espírito é loucura. Loucura é não obedecer a voz do Espírito Santo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com bons costumes, não tem nada a ver com lei do certo e do errado, dentro pode da igreja, não pode da igreja, nada a ver. Tem a ver com ouvir a voz do Espírito. Quem está me escutando? A Michele. E Michele? Michele estava contando, pois ela sempre te procura lá, você sempre está lá. A Michele conta ela disse que ela deu esse testemunho lá, não tem nada demais, acho que posso dar aqui. Conta a geração dela também. Ela disse que o casamento da Michele era um tormento, amém, amados? Para nós pastores era muito complicado, vivia brigando. O Renan sempre faltava os cultos de domingo, porque ele ia jogar bola. Aí ele ia jogar bola, ficava até tarde e tal, aí tomava uns goró depois do jogo. Aí ficava por lá. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Aí tomava os goró depois do jogo, não era no culto, não, aí não via no culto. E a Michele, não, não pode, não sei o quê, isso é um tormento, esse homem é do diabo, está tudo errado, e aí chama Renan, e era gabinete para um lado, gabinete. Aí a Giza, testemunho dela, a Giza virou para ela e disse assim, minha amada, você muda. Mas como eu mudo, ele está todo errado. Não, mas você que tem que mudar. Ele sai daí e volta às 5 horas da tarde, não almoça, né? Quando ele sair de manhã para o jogo, lava o rosto, que ela chorava. Vai lá, lava o rosto, dá um sorriso para ele e diz, bom jogo. Faça bastante gols. Depois você me conta. Eu já sou muito interessado. E a briga da Michele e do Renan era o futebol. Era o futebol do Renan no domingo. Ele não abre mão de jogar futebol, pô. Caramba. Eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu não quero saber disso aqui. E ela então mudou, ela passou a sorrir para ele. E aí quando ele chegava do futebol, em vez de encontrar uma mulher mal-humorada xingando ele, ela passou a encontrar a comidinha pronta. Olha, eu preparei o almoço para você. Aí ele disse, eu imagino a cabeça do Renan, será que está envenenada? Teve uma discípula da Gislaine que entrou nessa luta também, não foi?
Que não, o marido dela começou a dizer assim, não, cara, essa comida deve estar envenenada. Essa mulher, ela começou a tratar o cara tão bem que ela disse assim, ela está planejando me matar. A hora que eu baixar a guarda, ela vai me matar. É sério, é sério. Tá. Ela está só deixando eu baixar a guarda. Mas ela foi, e a Michele foi agindo, porque conforme a Giza, não tem nenhum mérito da Giza nisso, nem da Michele, mas ela começou a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Ela sabia que era Deus falando com ela, e ela começou a fazer aquilo que Deus estava falando com ela através da Giza, porque confirmava no coração dela, o Espírito Santo confirmava no coração dela, e aí o Renan começou a dizer assim, mas que mulher é essa que eu tenho dentro de casa? Que eu chego no futebol e ela me prepara o almoço e depois me pergunta como é que está tudo e tal. Eu só vou contar o final da história. Os dois vivem muito bem. Amém, amados? O Renan joga futebol, não joga mais futebol no domingo, joga no sábado e no domingo. E a Gisele e a Michele vai junto. E está me escutando? Porque eles que dirigem o trabalho, junto com outros jovens aqui dentro, dirigem o trabalho do futebol gerando vidas. E aí houve uma conversão no coração dele, que também escutou a voz do Espírito. Ela escutou a voz do Espírito, e hoje eles fazem um trabalho maravilhoso com 30 crianças ali no Ferreirinho. Quem pode glorificar Deus? Fala para a pessoa que está do teu lado, há uma diferença entre religião e direção do Espírito. Não tem lógica você tratar bem um marido desse. Eu já tinha pedido divórcio de você, Renan. O Renan, pela ação do Espírito Santo, passou a ser um pregador da palavra, passou a ser um colaborador dentro da liderança da igreja. A Michele assumiu mais ainda as posições dela dentro do projeto Gerando Vidas. Por quê? Porque não se trata de regra, de religião, se trata do Espírito. Quem pode glorificar Deus? A Érica do Bill, cadê a Érica? Está aí? A Érica morava numa casa, e cada vez que eu ouvia falar da casa, eu nunca fui lá. Não, sempre tinha alguma coisa no dia. O pessoal ia. E eu não conheço, mas todo mundo que dizia isso, a casa dela é uma gracinha. Todo mundo vai lá, arrumava aqui. O Bill, um cara caprichoso pra caramba, e sabe fazer as coisas, e arrumava aqui, arrumava ali, e ajeitava, e a casa ia ficando cada vez mais bonita. Gislaine foi até lá pela direção do Espírito e disse assim, vocês vão sair daqui e vão morar numa casa alugada. Mas que isso? É casa própria. A gente não consegue pagar as contas nem pagando aluguel. Sem pagar aluguel, como é que vai pagar? Como é que vai viver? Como é que vai fazer? Não, vocês vão seguir a direção de Deus. Porque a Gesa tinha tido essa visão. Passou para eles. E o Espírito Santo confirmou no coração dela e confirmou no coração do marido. Amém. E aí, quando confirmou, disse assim, é direção, é de Deus. E fizeram. Quem está me escutando? Amém. E daí em diante a vida deles nunca mais foi igual. O casamento melhorou, a relação com filhos melhorou, a vida melhorou, tudo melhorou. Porque e surgiu dinheiro para pagar as coisas. Está surgindo até hoje, sabe? Deus como? É 3 filhos. Pois é. Quem pode glorificar Deus? Fala comigo, direção do Espírito. Eu era empresário. Sabe qual era o meu projeto? A última coisa que eu queria era ser pastor de igreja. Eu dizia assim, eu vou ganhar bastante dinheiro. Eu gosto de dinheiro assim, paco. Vou falar, paco. Eu não gosto de... Eu vi a Gislaine fazendo oferta no missionário, ela recebia as ofertas, aquele monte de nota de R$1, nem existe mais. Aquelas notas de R$1, um monte de moedinha, ela fazendo assim, juntando. Eu disse assim, e eu viver disso? Tá maluco. Eu gosto de dinheiro em paco, sim.
Eu vou ganhar dinheiro, vou ser empresário e eu vou sustentar uma igreja com meu dízimo. Oh, arrogância. Oh, arrogância. Deus nunca me permitiu isso. Deus nunca me permitiu isso. Disse, João, sabe aquelas moedinhas, aquelas notas de R$1? Vai viver daquilo. Aquilo vai te sustentar e você vai viver muito bem. Graças a Deus. É o que acontece. E pode glorificar a Deus. Graças a Deus, Deus não fez o meu plano. Graças a Deus, Ele me dirigiu para fazer outra coisa. Graças a Deus, Ele dirigiu Gislaine para outros planos. Graças a Deus, Ele dirigiu a Aline para outro lugar. Graças a Deus, Ele dirigiu a Érica. Graças a Deus, Ele dirigiu a Michele. Graças a Deus, Ele falou no coração do Renan, no meu coração, no coração do pastor Gustavo. Quem está me escutando? No coração de cada um de nós, o Senhor falou. E eu quero dizer para vocês, é muito melhor viver assim do que viver por regras, por planejamentos humanos. Quem está me ouvindo? Porque os planejamentos humanos não tem nada a ver com a proposta de Deus. Quer saber se uma proposta é de Deus? A primeira coisa, ela parece bem maluca. Ela é bem louca. Ela vai na contramão de tudo aquilo que todo mundo está dizendo para você. Por isso que é difícil você pregar o Evangelho para quem vive uma lógica do mundo, porque a lógica do mundo diz, realiza os seus sonhos, vá ao encontro das suas aspirações, realiza os teus planejamentos, vá ao encontro aos seus objetivos, alcance a vitória. Isso é o mundo. Jesus diz, larga isso tudo, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo e segue-me. Uau! Não! Ele vira para Abraão, Deus fala para Abraão assim, Abraão, você está bem aí, né? Abraão estava na cidade de depois de Ur. No norte, Harã. Ele estava lá em Harã e Deus começou a falar com ele, Abraão, sai da tua casa. Tá bem aí, né? Fabricando estatueta com a família, tá rico, riquíssimo, beleza, família em ordem? Em ordem, beleza, você vai fazer o seguinte, sai da tua família, larga teu pai, larga tua mãe, larga teus irmãos, larga todo mundo, larga a riqueza, larga a estabilidade, larga as finanças, larga a empresa de fabricação de estatueta, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei depois. Ué, Mateus, não tem assim, como é que é? Um roteiro de viagem, relação dos hotéis? Não tem. Não dá para entrar no Trivago e ver? Não dá. Quem está me escutando? Não dá. Vai para a terra que eu te mostrarei. A Gislaine, na maluquice dela, Deus só dava essa palavra para ela, dizendo que ela ia vir para uma terra, e eu aqui, nessa época, fumando maconha, e ela lá. Quem está me escutando? Eu fumando maconha e ela lá, Deus falando com ela, porque Deus já sabia quem era o maridão da Gislaine, que ia dar trabalho para ela depois. Quem está me escutando? E ela tinha empresa, tinha negócios, tinha coisa, tinha tudo, tinha sustento, tinha a família dela toda lá, e disse assim, larga tudo isso aí e você vai pregar o Evangelho num lugar que eu te mostrarei. Eu quero glorificar a Deus, porque, irmãos, esse é o caminho. Por isso, eu não posso chegar hoje aqui e fazer uma relação de certo e errado, do que é proibido, do que não é proibido, do que é bonito, do que é feio. Eu não vou fazer isso. Quem está me escutando? O Espírito Santo vai fazer isso dentro de você. O Espírito Santo vai falar com cada um aquilo que deve e que não deve fazer, e qual é o caminho que tem que seguir, e a quem é o Deus que você serve. Olha para os princípios. Quais são as suas motivações? Por que você está fazendo isso ou aquilo? Você está fazendo isso, o Senhor é o teu Deus?
Você está fazendo isso porque o Espírito Santo está te dirigindo? Você está fazendo isso porque você realmente ama o seu irmão? Ou você está fazendo isso governado por outros espíritos? Por outros deuses? Quem está me escutando? Ah, pastor, mas eu vou à igreja. Tem muita gente dentro da igreja sendo dirigida por Eros, por Afrodite, por Marte. Sabe quem é Marte? Deus da guerra. Deus da guerra, da violência. Da onde vem uma série de palavras que vem de Marte. É isso. E estão dentro da igreja. Mas quem dirige? Quem governa? É o Espírito Santo que governa. Só tem uma pessoa que pode responder isso. Você mesmo. Você sabe quem está te governando. Quem está me ouvindo? É Mamon, é o Deus das riquezas, do dinheiro? Quem está te governando? Quem governa a tua vida? Quem está me escutando? Pastor, mas quer dizer que a gente não pode ter sustento? Eu não vou nem discutir isso com você. É claro que você tem que ter sustento. É claro que você tem que trabalhar. Você não tem que ser escravo de ninguém, porque Deus te deu liberdade. Vamos aplaudir o Senhor? Fala para o teu irmão do lado. Você precisa de 4 coisas. Fala. Vou falar de 4 coisas aqui que nós precisamos. Primeira, quem está me ouvindo, diga amém. Primeira, estar aberto para ouvir a Deus. Fala comigo, aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tem pessoas que não são abertas para escutar. Você fecha a porta de cara, diz assim, não, eu sirvo a Deus desde que, botou um desde que, você não está ouvindo mais Deus. Você está ouvindo sua própria voz. Quem está me ouvindo? Então a primeira coisa, estar aberto para ouvir a voz do Espírito e saber o que ele, Deus, tem a dizer. Que pode vir através de uma pregação, pode vir através de um pastor, pode vir através de um líder dentro do teu grupo, ou pode ser confirmado por um pastor, ou confirmado por um líder, mas principalmente vai ouvir a voz de Deus no seu coração, na sua oração. Quem está me escutando? No teu secreto com Deus, no teu joelho no chão, dentro do quarto. É lá que Deus vai começar a falar com você. É ali que você começa a ouvir. Depois o pastor vai confirmar, o líder vai confirmar, a leitura na Bíblia vai confirmar, mas Deus não precisa de Bíblia. Ai, pastor, falou heresia. Não falei não, Abraão não tinha Bíblia, Moisés estava escrevendo ela, eles não tinham o Novo Testamento, nós temos. Quem está me escutando? E no entanto Deus falava com eles. Deus não precisa da Bíblia, Deus usa a Bíblia. Quem está me escutando? Mas você pode fechar a Bíblia, dobrar o joelho e dizer, papai, fala comigo. Meu amigão, fala comigo, Jesus, chega aqui do meu lado. Tem um monte de coisas que eu faço que eu só fui ver na Bíblia depois. Eu só fui descobrir na Bíblia depois. Fala para a pessoa que está lá, o Espírito do teu lado assim, o Espírito Santo não precisa de curso de teologia. Quem quer servir a Deus pode fazer e deve fazer um curso de teologia. Para isso a gente tem um aqui na igreja. Mas não, o Espírito Santo não precisa disso para falar com você. Ele vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém, amados? Então fala com um, aberto para ouvir. Fala de novo, aberto para ouvir. 2, pronto para mudar os planos. Eu já estou com tudo arrumado na minha cabeça. Já planejei tudo. Já sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer. O que Deus espera de você? Que você esteja pronto para obedecer o que Ele mandar. Quem está me ouvindo? Quando Ele mandar, você diz, amém. É isso. Deixa eu te falar um negócio. A sua dúvida, o seu conflito termina na hora que você ouve a voz de Deus. Ali acabou o conflito. Naquele momento você vai sentir paz. Vai tomar decisão e você vai sentir paz. Quem está me escutando?
Você ouve a voz de Deus, pode ser o que for, mas pô, peraí, tem um caminhão na minha frente. Pode ter um caminhão na tua frente, o caminhão vai andar para trás e você vai. Pastor, tem uma parede na minha frente, Deus está me mandando para lá. Vai andando que vai abrir um buraco, você vai passar. Quem está me escutando? Porque se é direção de Deus, você pode fazer, porque vai dar certo. Mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias. Amém, Jesus? Amém. Tudo é o contrário e você faz. Essa igreja aqui é um milagre. Eu estou aqui, sou um milagre. A Aline, Gustavo, estavam aqui com essas crianças, é um milagre. Quem aqui já viveu um milagre? Amém. Tem várias pessoas que são pais e mães aqui por milagre. Porque Deus operou um milagre. Quem está me ouvindo? É milagre. Tem gente que está viva hoje aqui dentro por um milagre. Cadê o Silas? Está aí? Olha o Silas ali, o Silas, a Michele. Michele morreu na minha frente. Lembra, Caio? Estava morta. Coisa mais engraçada. Eu e a Caio, a gente na casa da Michele, a Michele morta na minha frente, eu com uma médica do meu lado, a Karen do meu lado, eu disse, Karen, tem que fazer alguma coisa. Ela disse, sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu disse, não, isso eu faço. Essa aí é a minha parte. Eu não sei o que fazer com ela. Ela estava desmaiada, ela, sei lá, deu um negócio nela lá. Cadê o Silas? Teve uma meningococcemia. Uma bactéria da meningite que mata a pessoa em 48 horas. E a gente orou e ele está aí, glorificando o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus? A gente tem um monte de gente aqui, nós somos um milagre. A nossa existência aqui é um milagre. Terceiro ponto. Não pode ter um compromisso na sua vida maior do que o seu compromisso com Deus. Fala comigo, eu não posso ter compromisso em minha vida maior do que o meu compromisso com Deus. Pode ser compromisso com emprego, com casa, com dinheiro, com namorado, com namorada, com amante, com mulher, com marido, com conta bancária, com seja lá o que for. Se você quiser viver essa aventura maravilhosa, que é viver pela direção do Espírito, você não pode ter na sua vida um compromisso maior do que o seu compromisso com Deus. Porque quando ele falar, ele não fala com qualquer um, hein? Está me escutando? Ele escolhe com quem ele vai falar. E quando ele falar, ele é Deus. Quem está me ouvindo? Ele é Deus. Ah, mas ele é o meu amigo inseparável. Ele é amigo inseparável e tal, mas ele é Deus. Tenha reverência. Amém? Ele é Senhor. Glória a Deus. 4. E o último ponto. Confiar no amor de Deus. Fala comigo. Confiar no amor de Deus. O amor de Deus nos transforma para melhor. Nos faz pessoas melhores. O amor de Deus nos livra do mal. Quem já teve um livramento aqui? Toda hora eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do lance do caminhão que eu vivi. Eu já contei aqui na igreja. Que eu tive uma visão, o caminhão caindo e tal. Parei de diminuir o ritmo do carro. Mais adiante, exatamente como eu vi na visão, o caminhão a poucos metros, né? Talvez a menos de 1 quilômetro a distância, o caminhão, exatamente como eu vi na visão, caiu, o motorista morto, a fumaceira, encostei o carro para socorrer o motorista que estava morto. E exatamente o livramento que Deus me deu foi o momento que eu tive a visão e que eu reduzi a velocidade. Se eu estivesse na mesma velocidade, talvez eu tivesse exatamente morrido ali. Mas o Senhor me deu o livramento. O Senhor me deu o livramento. Quem já recebeu um livramento do Senhor aqui? Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor pelo livramento?
Aleluia. Fala comigo. É necessário confiar no amor de Deus. Abra, por favor, 1 João, primeira epístola a João, de João, capítulo 4, versículo 15 e 16. Pode ler para mim, por favor? 15 e 16, primeiro, capítulo 4, 15 e 16. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Fala comigo. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele está em mim e eu estou nele. Continua. 15 e 16. Preste atenção no 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém? Eu confio no amor de Deus. Eu posso ouvir a voz do Espírito e confiar. Quem está me ouvindo? Eu posso ouvir Deus falando através da palavra, através do pastor, através do líder, através da minha oração, através do meu joelho no chão, minha cara no pó, na sala fechada, na minha cama. Eu vou escutar, Deus vai falar e eu vou confiar, porque eu sei que Deus me ama. Ele vai me livrar do mal, Ele me tira do mal, Ele vai me conduzir, Ele vai me pegar pela mão e vai me guardar. E mesmo que eu morra, eu quero morrer com o Senhor do meu lado. Eu quero morrer com o Senhor me levando pela mão. Vai para a morte, João. Eu digo amém, aleluia. Isso é o melhor para mim. É o melhor para mim. Seja lá o que for, eu sei que é o melhor para mim, porque eu confio no amor do Senhor. Quantos de nós aqui já passamos por situações terríveis na nossa vida e nós vimos o Senhor do nosso lado e aquilo ali serviu para nos edificar o nosso caráter, a nossa identidade em Deus? Quem já viveu isso aqui? Então, podemos confiar no Senhor? Mesmo naquilo que aparentemente parece terrível, é bom. Ele provê a paz. Fala comigo, igreja. O Senhor provê a paz. Ele em nós é paz. João, capítulo 3, 12 e 17. Evangelho de João. João 3. Vamos lá? 12 e 17. Quem está ligado? Amém. Quem está ligado, diga amém. Amém. Quero ouvir um amém bem forte da igreja. Amém. Amém. Fica ligado nessa palavra aqui agora. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Que coisa louca que os caras estão falando. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Amém? Nós temos diante de nós, na nossa vida, a salvação do Senhor. A gente pode confiar nisso. Quem está me ouvindo? Amém. O grande inimigo da direção do Espírito em nossas vidas é nós olharmos para o que o mundo chama de realidade e dizer assim: olha a realidade. Olha a realidade. Você já perdeu. Olha a realidade. Você está condenado. Olha a realidade. Você é um fraco. Olha a realidade. Você é um perdedor.
Olha a realidade, para você não deu certo. A palavra de Deus dá certo para os outros, mas para você não dá. Viver com Jesus dá certo para os outros, para você não dá. Porque você olha a realidade, mas nós não vivemos pela realidade, nós vivemos pela verdade. Amém. E a verdade é quem diz que você é Deus. É Deus que diz quem você é. Essa é a verdade. E nós vivemos por isso, por essa confissão. Eu sou de Cristo, Cristo está em mim. Amém. O Senhor me ama, Deus me ama, Ele tem o melhor para mim. Eu sou nascido do Espírito, eu ouço a sua voz. Fala comigo, eu ouço a sua voz. Eu não sei de onde vem, nem para onde vai, mas eu ouço a voz do Espírito, como a voz do vento. Não sei de onde vem, não sei para onde vai me levar, só sei que eu vou, porque eu confio no Senhor. O Senhor me ama e deu o seu Filho para que eu fosse salvo. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, deixa essa palavra te transformar. Confia. Quem está me escutando, confia no Senhor. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Não deixa a religião te dirigir. Não deixa o costume te dirigir. Não deixa o falatório. Não deixa a voz de Satanás te confundir. Não deixa o inimigo falar coisas no teu ouvido. É mentira. Ele é mentiroso. Verdade é aquilo que Deus fala sobre você. Salvos do Senhor, levanta as mãos agora e fala: eu sou santo do Senhor e separado. Separado por Deus para viver o que eu vivo hoje, na presença de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus está sobre a minha vida. O eterno vive em mim. Não experimentarei a morte, mas viverei com o Senhor por toda a eternidade. E a paz que excede todo entendimento será sobre a minha vida. Aleluia.